vai ser dada a largada. A partir de agora, a cada curva, a cada freada, a cada recorde, Odinei Edson leva ao ar pela rede Band News FM as emoções do esporte que apaixona milhões em todo o planeta. Velocidade. Estamos chegando para a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última do ano. Campeonato já resolvido com o tetracampeonato de Lewis Hamilton. Mas Valtteri Bottas vem para a pole position da corrida de hoje, com Hamilton em segundo. Sebastian Vettel em terceiro do grid, Daniel Ricciardo é o quarto. Kimi Raikkonen o quinto e Max Verstappen, que pode ser a sensação na sexta colocação. Felipe Massa dando seu adeus final à Fórmula 1. Conseguiu um bom treinamento ontem. Passou para o Q3 e vai largar na 10ª posição daqui a pouco. Ele deu aí no braço de ferro, ganhou com Fernando Alonso, que é o 11º colocado no grid de largada para o Grande Prêmio de hoje, que começa logo mais a partir das 11 horas da manhã. Horário um pouquinho diferente, 11 da manhã, horário de Brasília. Agora 10 horas e 22 minutos. Vamos direto para Abu Dhabi, onde está Juliane Serrazoli. Bom dia, Ju. Bom dia, Odinei. Para mim, boa tarde. Vai ser uma corrida morna, como aconteceu na maioria. Bom dia, Odinei. Aqui em Abu Dhabi já é boa tarde. A expectativa está dividida entre quem acha que vai ser uma corrida morna, como aconteceu na maioria das vezes aqui no circuito de Yas Marina, e quem acha que a gente pode ter surpresa. Porque como o campeonato já está decidido, ninguém tem mais o que perder, né? Pelo menos os treinos livres mostraram que a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari estão um ritmo de corrida parecido. Sempre tem aquele tal de Max Verstappen para apimentar aí a corrida. Em termos de chuva, claro, possibilidade é zero. O sol aqui brilhando como sempre em Abu Dhabi. Um pouquinho de vento, um pouco menos do que ontem, mas nada que preocupe muito as equipes. Essa aqui é a expectativa aqui de Abu Dhabi, Odinei. Legal, Juliane Serrazoli, portanto, com a sua primeira participação diretamente do circuito de Abu Dhabi. Daqui a pouquinho a pista será liberada para volta de instalação, alinhamento, formação do grid, volta de apresentação e sinal verde para emoção para o Grande Prêmio de Abu Dhabi a partir das 11 horas da manhã. Alessandra Alves, bom dia, Alessandra. Já está com abstinência aí, Alessandra, é isso? Bom dia, Odinei, bom dia para todos da equipe, principalmente bom dia para todos os nossos ouvintes espalhados aí pelo mundo. Ai, Odinei, o coração já até apertou, viu, hoje quando eu cheguei aqui na rádio e pensei, ai meu Deus, é a última do ano. Eu sofro mesmo, viu, porque são muitos meses, é uma abstinência muito longa. Uma das minhas esperanças com esse novo grupo que comanda a Fórmula 1 hoje, o Liberty, né, os americanos, é que eles resolvam, não, pera um pouquinho, gente, dezembro, janeiro, fevereiro sem corrida, não, vamos arranjar um jeito, vamos fazer corridas no hemisfério sul, como se fazia antigamente. Quando eu era criança, Odinei, você deve lembrar disso, tinha sempre um momento das férias que a gente parava para assistir os GPs da Argentina e do Brasil, que era aquela época que estava nevando, né, aí na Europa, onde você está, e onde fica a maioria das equipes, né, também. E aconteciam corridas aqui no hemisfério norte, no hemisfério sul, que era justamente para preencher esse vácuo. Quem sabe, né, eles resolvam fazer um revival disso. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí todos vão apoiar entusiasticamente essa ideia. Mas, né, enquanto o que nós temos é a última corrida lá em Abu Dhabi neste domingo, né, vamos curtir, né, pensando que no ano passado o campeonato chegou para ser definido lá, né, Nico Rosberg foi campeão lá em Abu Dhabi, nesse ano a gente já tem o campeonato decidido, já que no Brasil a corrida já chegou, né, com o Lewis Hamilton com o seu 4º título conquistado, mas quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de corrida, independentemente do que tiver em jogo, né, Mundial de Construtores também já definido a favor da Mercedes, mas a gente vai curtir até com esse gostinho de quero mais, que em março logo tá aí. Vamos acreditar. Legal, Alessandra, portanto, já sentindo as dores da ausência da Fórmula 1. Alô, Luiz Fernando Ramos, você já tá feliz porque vai estar de férias, né, Ico? Bom dia. Bom dia, Odinei. Não estou feliz não, na verdade estou animado para ver essa corrida. Acho que embora o campeonato já esteja definido, a gente tem aí mais uma prova para curtir pela frente antes de entrar nesse período de abstinência. E acho que vai ser uma prova importante, Odinei, especialmente
para o sujeito que larga na pole position, né, para o Valtteri Bottas. Foi pole na etapa passada no Brasil, acabou tendo uma prova decepcionante, largou mal, o Vettel assumiu a ponta e a gente lembra, o Bottas ficou atrás sem esboçar grande ameaça ao Vettel e chegou num segundo lugar que reforçou um pouco uma impressão não muito positiva do Bottas nessa segunda metade do campeonato. Então acho que para ele sim hoje tem muito em jogo. Converter essa pole position numa vitória é uma obrigação e não vai ser fácil com o Hamilton largando do lado. Não acho que o Hamilton vá facilitar por ser o companheiro de equipe, acho que o Hamilton quer vencer sempre e vai querer vencer hoje, e o Vettel largando em terceiro também, querendo fazer encerrar o ano em alta, vencendo o Brasil, e uma outra vitória para o Vettel também seria muito importante para esse final de semana. Então acho que a gente ainda tem aí, Odinei, nas próximas 2 horas muita coisa para curtir, e depois do período de abstinência a Fórmula 1 vai cuidar aí de trazer para a gente muito assunto, novas novidades aí na configuração de pilotos. O Kubica pode estar chegando, fica essa expectativa do teste que ele vai fazer essa semana. Então acho que a abstinência acaba sendo digerida com mais facilidade com essas novidades. Temos uma novidade importante para a gente, Odinei, para a gente que não vai ter brasileiro no grid ano que vem, pelo menos nada muito concreto, mas o Sérgio Sete Câmara, o piloto que correu na Fórmula 2 nesse ano, conquistou pódio, assinou com a equipe Carlin para o ano que vem. É um passo importante porque é uma equipe que, embora chegue nova na Fórmula 2, é uma equipe de tremenda tradição no automobilismo de base, uma equipe que vem do título da Fórmula 3 e traz para ser companheiro do Sete Câmara o inglês Lando Norris, que é um inglês que é apoiado pela McLaren. Então o Sete Câmara vai ter uma equipe boa e um companheiro de equipe forte para se medir e quem sabe se desenvolver e tentar se confirmar como um possível candidato a preencher uma vaga para um piloto brasileiro na Fórmula 1 no futuro, não no ano que vem, mas quem sabe no futuro, Odinei. Pois é, vai para o seu Enem, o Enem da Fórmula 1, daqui a pouco, portanto, Sete Câmara a partir do ano que vem de uma nova equipe. Band News FM, Odinei. Bandeirantes. Oi, Ju. Não, só completando essa informação do Ico, do Sete Câmara, eu falei com ele. Mas não falou com ele, mas não está conseguindo falar com a gente, Ju. Vamos reposicionar essa chamada aí com a Juliane Serrazoli, direto de Abu Dhabi. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Né, do automobilismo, os pilotos que estão na categoria, nas categorias de base, né, antes da Fórmula 1, e ele estava ali na disputa, né, e na última curva, literalmente na última curva, ele acabou batendo, acabou perdendo a chance de vencer essa corrida, mas já superou, né, imagino que nessa altura já está pensando aí no futuro, e seria muito legal mesmo para a gente ter essa perspectiva de ter mais um brasileiro. Ele que tem tido uma carreira, ele foi, né, do programa de pilotos, né, de desenvolvimento da Red Bull, que até um tempo atrás era uma garantia de que você teria pelo menos uma chance de chegar à Fórmula 1. E hoje em dia já dá a impressão que a própria Red Bull, com dificuldade de colocar, né, de renovar os seus pilotos na própria Toro Rosso, dá para perceber que ou esse programa já não tem o mesmo foco que tinha antigamente, ou a dificuldade de se achar pilotos aí para essa categoria continua grande. Mas vamos torcer, né, para o Sérgio Sete Câmara, e eu vi que a Ju conversou com ele. 10 horas e 33 minutos da manhã deste domingo, horário de Brasília. Os carros já estão na pista, volta de instalação já foi autorizada. Muita gente já saindo, alguns voltando aos boxes. Caso de Hamilton nesse momento, que já deu uma volta pelo circuito e agora já está retornando outra vez. Daqui a pouquinho, eles têm aí 15 minutos até as 10h45 para colocar o carro no alinhamento do grid largado, posicionamento para o grid e aguardar daí a expectativa para a volta de apresentação e depois a largada para a última prova da temporada 2017 da Fórmula 1. Não sei se a Juliane já está em condições de conversar com a gente. Alô, Ju? Ainda não. Daqui a pouco a Juliane vai trazer, portanto, as suas informações. Luiz Fernando Ramos, você espera o que dessa corrida, nessa pista tão tradicional que você já conhece tão bem? Afinal de contas, tantas vezes já esteve aí. Era um pouco mão de vaca, não conseguia gastar muito, porque as coisas lá são muito baratas e você ficava no hotel, né, Ico? Então não queria sair para consumir muita coisa, não. Uma aguinha lá, por exemplo, custa quanto, Ico? Uns $10, mais ou menos? Por aí, uns $10 a aguinha, e isso se for sem gás, né? Com gás acaba saindo mais caro, Odinei. Espera boa corrida hoje, Ico? Espero uma corrida interessante. Acho que não em termos da disputa na pista, a gente tem uma corrida um pouco sem muita variável, né? Uma parada
é o esperado, é uma pista que tem um desgaste muito baixo de pneus, né? Uma pista, o asfalto ali é praticamente um tapete, então a gente vai ter uma parada, mas essa parada pode ser feita se o sujeito quiser praticamente na primeira volta. O desgaste é tão baixo que ele tem uma flexibilidade de quando parar muito grande, então isso vai ser interessante de observar. E fora aí a disputa do vice-campeonato, que a própria Débora já destacou, Dinei, a gente vai ter também uma disputa muito importante no Mundial de Construtores. A briga não parece muita coisa, é pelo 6º lugar, mas a gente já sabe, quem acompanha a nossa transmissão, a gente sempre reforça isso. A posição de cada equipe no Mundial de Construtores determina o pagamento dela, o prêmio, o pedaço da premiação da Fórmula 1 que as equipes vão ter no final do ano. E a diferença entre uma posição e outra é muito grande. Quem está em 6º agora é a Toro Rosso, mas a Toro Rosso hoje largando lá do fundo do grid, não está competitiva nesse final de semana, e a Renault vem logo atrás. O Hülkenberg larga em 7º, Dinei, e a Renault precisa de 5 pontos para passar a Toro Rosso. O Hülkenberg, o 7º lugar, dá 6 pontos. Então a gente tem um piloto com uma missão muito clara. Hoje é o Hülkenberg de chegar nessa 7ª posição, de defender durante a prova essa 7ª posição para garantir uma premiação maior para a Renault no final da temporada. São os elementos que estão em jogo aí nessa corrida, e para a gente, claro, a corrida de despedida do Felipe Massa. Ontem fez um trabalho bom na classificação, estava no limite ali de passar para o Q3 o carro da Williams, estava brigando ali com a Renault sim, com a McLaren, com outras equipes, e o Massa conseguiu passar para o Q3 ali numa boa volta no Q2 e vai tentar pontuar na sua despedida da Fórmula 1. Vai ser interessante ver então essa última participação do Massa, que é, em termos de números, né, o 4º piloto brasileiro mais bem sucedido na história da Fórmula 1 hoje, né? Como assim você chegou a essa conclusão? 4º brasileiro mais bem sucedido? Em termos de números, né? Depois dos 3 campeões do mundo, o Massa é o que tem os melhores números globais aí, de vitórias, poles, pódios, etc. Bom, vitórias são 11 a 11 com o Barrichello, não é isso? Barrichello, né? Perdão? Vitórias são 11 a 11, ele e o Barrichello, não é isso? Isso, mas acho que o Massa tem mais pódios e mais poles. Ou posso estar enganado, vou dar uma conferida até. Vamos dar uma conferida nisso aí, porque eu gostaria de ter até esses números para a gente realmente não cometer aqui injustiça com a numeração. Já a gente sabe que isso é bastante polêmico e sabe que o Barrichello tem uma torcida muito grande no Brasil, mas o Massa também. E os dois têm índice de rejeição também. Então, esses números realmente são bem interessantes para a gente estar acompanhando e divulgando corretamente, né? Pois não, tá vendo? Falei que causava polêmica. Já tem chamado de todo lado aí. Não, vamos perguntar para os ouvintes o que eles acham. Já que agora a gente chegou, né, ao final da carreira do Massa na Fórmula 1, agora já dá pra gente comparar, né? Quem foi melhor, Massa ou Barrichello? De novo? Só isso você quer no final da temporada? Rodinei, eu tenho certeza. Uma polêmica não faz mal para ninguém. Não faz mal a ninguém, lógico, vamos nessa. E o Hamilton já está reclamando, hein? Na volta de instalação, a Mercedes foi uma das últimas equipes a colocar o seu carro no alinhamento. O Hamilton é o último, ele deu mais uma volta, além de todo mundo, ele está chegando aí agora para colocar o seu carro na posição de grid, mas ele acabou reclamando um pouco nessa última volta com a equipe, dizendo que alguma coisa, não percebi direito o que é que estava dizendo, mas que alguma coisa não estava funcionando bem. Não sei se o Ico ouviu ou não. Vou tentar recuperar o rádio do Hamilton aqui. Realmente teve uma conversa ali com o engenheiro, sentiu alguma coisa no carro. Só para ver esses números, né? O Massa tem mais poles que o Barrichello, na verdade 16 a 15, uma diferença pequena, os dois com 11 vitórias, mas o Barrichello tem mais pódios, na verdade bem mais pódios. 68 pódios para o Barrichello, 41 pódios para o Felipe Massa. Então, em termos de pódios, aí a coisa pende para o Barrichello. Em termos de pole, o Massa tem essa ligeira vantagem. Acho que é uma disputa realmente equilibrada, e a pergunta da Alessandra aos ouvintes é bem válida. É pertinente. E por falar em piloto que está saindo, piloto possível que pode chegar, vamos ver se a Ju consegue contar um pouquinho essa história, o que é que ela conversou com o 7 Câmara. Diga aí, Ju. Oi, Ednei. Então vamos para a terceira vez tentar contar essa história aí do 7 Câmara. Eu falei com ele ainda na sexta-feira e ele se mostrou muito animado em relação às possibilidades dele na Fórmula 1. Isso não seria pro ano que vem, obviamente, né? Quase não tem vagas e tem poucas vagas de pilotos de teste também, mas o que ele está tentando é começar uma relação agora com alguma equipe, com alguma montadora, para daí em 2019, 2020 tentar uma vaguinha aí na Fórmula 1. Por enquanto, o plano dele está correndo bem. O plano dele era, vamos fazer um ano na Fórmula 2
para se ambientar, o segundo ano para disputar o título com uma equipe forte e aí depois pensar em Fórmula 1. Por enquanto tá tudo certo pro Sete Câmara. Caminhando bem, está dentro do planejado para o Sérgio Sete Câmara. Juliane Serrazoli trazendo as suas informações diretamente de Abu Dhabi. E você acha que o ouvinte demora para participar aí da sua enquete ou não, o Alessandro? Imagina, né, Odinei? Já tá pintando aqui, né? Pode responder aqui pelo nosso Twitter, né? Pelo meu ou pelo Odinei. O meu é @AlvesAlessandra. Do Odinei é @Odinei Edson, né, Odinei? Tudo junto. Eu acho que é isso. Então tá jóia. Pode usar o WhatsApp da rádio também para responder. Já chegou aqui, olha, o pessoal aqui já brincando que eu quero botar fogo, né? Que eu tô querendo aqui, mas olha, o Anderson Clayton já respondeu. Olha, os dois foram do mesmo nível, mas o Massa foi campeão por 30 segundos. O Barrichello não. Mas os dois na Ferrari foram vítimas de serem companheiros de campeões mundiais. Ele até colocou esse vítima entre aspas, né? Que eu imagino que mostra aquela condição, né? De que eram pilotos que estavam lá para ajudar a Ferrari a ser campeã, no caso se bem que no caso do Massa, né, o ano que o Massa foi vice-campeão, né, que foi campeão pelos 30 segundos, ele tinha como companheiro de equipe o Kimi Raikkonen, né, uma situação bem diferente da do Barrichello com o Schumacher, né, naquele ano ali o Raikkonen não estava na disputa, né, pelo título. Você vai arrumar mais uma, né? Mais uma. Tudo bem, né? A gente está aqui para isso. A chance do Barrichello teve de ser campeão, ele era companheiro de Jenson Button. Depois, né, também teve, porque o Rubens Barrichello foi 2 vezes vice-campeão do mundo, tendo como campeão o Schumacher, os dois na Ferrari. Mas certamente a maior chance que o Barrichello teve de disputar um título efetivamente foi em 2009, quando eles estavam pela Brown, ele e o Button, e o Barrichello não só não foi vice, como ainda perdeu a segunda colocação para o Sebastian Vettel, né, naquela ascensão, aquele início ali de ascensão da Red Bull. Então, eu acho que são 2 carreiras muito parelhas, né, Odinei? Acho que dá para defender os dois lados. Eu acho que no final, né, ao fim, né, se a gente for afunilando em termos de habilidade, em termos de arrojo, né, e aí eu já vou dar meu voto agora, eu acho que o Barrichello foi mais piloto, né? Eu gostava mais de ver o Barrichello na pista, me lembro mais de corridas memoráveis do Barrichello, como a primeira vitória dele na Fórmula 1, Hockenheim, em 2000, do que do Massa. Eu acho que o Barrichello era mais aguerrido, ele tinha um estilo mais agressivo na pista. O Massa, pelo contrário, sempre que a gente precisou ver essa agressividade do Massa, parece que ele se perdia um pouco. Em compensação, ele era bom de defesa, né? Que a gente sempre dizia, né? Se o Massa fosse jogador de futebol, seria um bom zagueiro. Não tenha dúvida disso. Vamos ver. Daqui a pouco, portanto, começam as emoções do Grande Prêmio de Abu Dhabi com a despedida do piloto brasileiro Felipe Massa. Vai se despedindo. Aliás, é um clima de despedida geral em Abu Dhabi sempre nessa época, né? Todo mundo tirando foto, todo mundo dando aquele sorrisinho 33 para a câmera e tal, para poder dizer um adeuzinho ali e se preparar para o peru do Natal, né? Eu já fiz esse encerramento de temporada, seja em Abu Dhabi, algumas vezes no Brasil, que era muito mais legal também, mas eu fiz também durante 9 anos, e é um clima de último dia da escola mesmo, né? Você acaba viajando o mundo inteiro a trabalho, mas convivendo com as pessoas que estão ali nesse circo da Fórmula 1, e tem um clima de despedida. Tem alguns que vão mudar de escola, né? Ou seja, no caso do Massa, está deixando a Fórmula 1, vai para outro ambiente no ano que vem. Aí tem mecânico se despedindo, tem jornalista se despedindo, então... Tem uns que passam de ano, tem uns que repetem. Tem uns que repetem, exatamente. Então é um clima bem para quem viveu esse período escolar. Eu gostava do último dia de aula, assim, a gente assinava a camiseta dos colegas, tinha camiseta assinada, era um ambiente gostoso. E aquela sensação boa de ir para as férias também. Acho que a Ju sabe muito bem. Quem cobre uma temporada inteira, quando chega a última corrida do ano, é uma sensação de dever cumprido, uma sensação gostosa de ter feito um bom trabalho e de ter passado de ano, como você falou, mas uma sensação de alívio também de ufa, finalmente vou poder descansar um pouquinho, porque é muita correria ficar pingando no planeta aqui e acolá, e a Fórmula 1 é muito legal, mas ela exige muito também de quem está presente em todas as etapas, Odinei. 10h44 da manhã deste domingo, despedida de Felipe Massa. Alô, Juliane Serrazoli. Odinei, a gente está aqui com o Felipe Massa, até Jean Todt vem cumprimentar ele aqui antes dessa última corrida. Felipe, agora que você já tem até a experiência de despedida, como que tá a sensação agora? Por enquanto eu tô só pensando na corrida. Lógico que a emoção é grande, mas sem dúvida a emoção vai só aumentar
Espero no final da corrida em chegar lá sem nenhum problema, com uma boa colocação. É tudo aquilo que eu vou tentar. Para hoje, a sua vitória, chegar num 7º lugar, seria um resultado fantástico para essa última corrida. A vitória é tentar tirar o máximo daquilo que o carro consegue, né? É o que eu vou tentar e vamos para cima. Boa sorte, Felipe. Felipe Massa, trazendo aí a sua palavra, a sua colocação para a corrida de hoje, vai tentar chegar aí numa posição em que o carro permite, talvez um 7º lugar seria fantástico para o piloto brasileiro, que vai largar na 10ª colocação, na 10ª posição, na corrida que começa daqui a pouquinho, a partir das 10h45. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. E agora, o momento mais aguardado da noite. A grande vencedora é Mercedes-Benz. Pode subir ao palco. E para agradecer, vai falar um de seus caminhões. Ele disse que é uma honra estar aqui e essa é uma grande prova do reconhecimento do consumidor. Obrigado. Mercedes-Benz, vencedora de 13 prêmios no Best Truck 2018. O principal prêmio de caminhões e veículos comerciais do país. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e nossos clientes reconhecem. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass da Totality Imbra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality, da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse totalblindados.com.br. Cinto de segurança salva vidas. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 3664-3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você pode confiar. 10h46, espetáculo bonito agora em Abu Dhabi. O Abu Dhabi com o avião da companhia aérea local passando à frente, depois atrás os carros, os aviões soltando fumaça, numa coreografia muito interessante, com 4 no meio e 2 circulando, esses 4 fazendo uma circunferência com uma fumaça vermelha. Realmente bastante interessante, uma coreografia diferente dos aviões lá da Esquadrilha da Fumaça de Abu Dhabi. Daqui a pouquinho teremos a execução do hino nacional de Abu Dhabi, a presença de um bom público nesse grande prêmio, público realmente que vai lotando as dependências, pelo menos nessa arquibancada que fica em frente à formação do grid de largada. Os pilotos já estão perfilados, com Hamilton, com o Bottas, Vettel, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Verstappen, Felipe Massa, que já puxou o filho dele, o Filipinho, também para perto dele, para a execução do hino de Abu Dhabi, assim que terminar o espetáculo com os aviões, a acrobacia dos aviões neste momento no circuito de Abu Dhabi. Alô, Juliane Serrazoli. Ô Dinei, eu estou aqui há uns 5 minutos tentando chegar da posição do Massa, que larga em 10º lugar, para frente do grid. Tem muita gente aqui no grid de Abu Dhabi, não são exatamente VIPs. O que acontece aqui é que tem muita gente que tem muita grana, que coloca grana nas equipes, e é um GP que concentra todo mundo vem negociar e todos os VIPs ganham aí o seu passe para acompanhar de perto essa corrida em Abu Dhabi. Até mesmo os pilotos estão tendo dificuldades para chegar aqui para o hino, que vai começar daqui a pouco, e sabe que se chega atrasado aqui tem multa, né? Então vamos pro hino, para ninguém pagar multa. Execução do hino de Abu Dhabi. Execução do hino. Público todo de pé, já se sentando. Daqui a 11 minutinhos começa a volta de apresentação e depois a largada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E Niki Lauda sem nada na cabeça hoje, hein, Ico?
E tá com a família dele lá, a esposa Birgit está lá também. É comum também muitos dirigentes levar a família, como a Ju falou, né? É uma corrida muito movimentada no paddock, especialmente pela questão financeira. Muitos patrocinadores vão lá para fazer negócios, e muitos negócios para o ano que vem são fechados em Abu Dhabi. Só Mônaco, para mim, na minha experiência de cobrir a Fórmula 1, tem um caráter tão grande de centro, de palco de negócios da Fórmula 1 quanto o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Dá até para já igualar Abu Dhabi e Mônaco em termos de quantidade de negócios que são fechados nos bastidores ali do Grande Prêmio. A gente ouviu agora há pouco o hino de Abu Dhabi. Ishi Bilad é o nome do hino, significa longa vida a minha terra. E a gente teve também, Odinei, essa apresentação bonita que você citou aí dos caças de Abu Dhabi. É só uma coisa que vale muito a pena a gente ter em mente. A gente tem agora essa questão da privação de Interlagos aí na pauta da Prefeitura de São Paulo, e um dos argumentos que a gente vê frequentemente vindo por parte da Prefeitura é de que usa Abu Dhabi como exemplo de um circuito que é privatizado e que funciona bem. Só que há um erro, né? O circuito de Abu Dhabi não é privatizado. O circuito de Abu Dhabi pertence ao governo de Abu Dhabi. Ele é estatal. Então, a prefeitura pode ter aí o objetivo dela e pode realizar da maneira que ela quiser. Mas o argumento de que Abu Dhabi serve como exemplo de um circuito privatizado que funciona bem, isso é errado. A informação é falsa. O circuito de Abu Dhabi pertence ao governo de Abu Dhabi, Odinei. Muito bem, Massa recebendo o carinho de todos, do Nicolas Todd, da esposa Rafa, que vai lá beijar e cumprimentar e falar das palavras, o Filipinho abraçado, agarrado à cintura do pai, né? E todos passam, cumprimentam e dão aí uma boa sorte na boa despedida do piloto brasileiro Felipe Massa. A Rafaela volta, dá mais um beijo nele, e o filho continua ali, agarradíssimo ao piloto brasileiro, que agora sim abraça e dá um beijo no filho, no amigo do filho também, e vai colocar a balaclava e o capacete para entrar no carro e vai para sua despedida da Fórmula 1 da categoria máxima do automobilismo, o piloto brasileiro Felipe Massa. São 10 horas e 51 minutos da manhã deste domingo, faltando, portanto, menos de 9 minutos para a volta de apresentação e depois a largada para a última etapa do ano. Valtteri Bottas é o pole position, Lewis Hamilton na segunda posição, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo na segunda fila, depois Kimi Raikkonen e Max Verstappen na terceira fila. Quarta fila com Hülkenberg e Sérgio Pérez, Ocon e Felipe Massa logo atrás, completando a quinta fila. O Valtteri Bottas, o Sebastian Vettel, como sempre, muito cuidadoso com o seu capacete, limpando ali a viseira. Enfim, todos os detalhes e as curiosidades. Max Verstappen ajeitando ali os fios que passam pela parte inferior da balaclava, para também daqui a pouco estar no interior do seu carro. E será que ele vai conseguir uma boa corrida hoje? Max Verstappen vai sair na sexta posição e ele gosta desse tipo de corrida, viu, Ico? Gosta, o Verstappen é um piloto que vai atacar muito de maneira decisiva no começo, até porque essa pista é de difícil ultrapassagem, e deve estar um pouco mordido, porque é uma coisa que aconteceu poucas vezes esse ano, mas na verdade ele foi superado pelo Daniel Ricciardo na classificação. O Ricciardo ontem, que normalmente o Ricciardo tem perdido para o Verstappen em classificações, ontem fez uma grande volta, superou até o Kimi da Ferrari, né? A Ferrari com um carro melhor que a Red Bull para a classificação, mas o Ricciardo fez um grande trabalho ontem. Então acho que a dupla da Red Bull também uma dupla para a gente ficar de olho, Odinei. O Verstappen querendo dar resposta ao companheiro, aí ele nunca gosta de perder para o companheiro e vai querer dar resposta na corrida, e o Ricciardo querendo aproveitar essa boa classificação do grid para encerrar o ano no pódio. Aliás, olhando o retrospecto dessa temporada da Fórmula 1, um dado me chamou a atenção que eu não tinha me chamado a atenção antes, Odinei. Apenas pilotos de Red Bull, Ferrari e Mercedes subiram a pódio esse ano, com uma única exceção. Você sabe quem foi, Odinei? Quem foi? Lance Stroll, o único piloto, a não ser os pilotos dessas três equipes a subir no pódio nessa temporada, foi justamente o canadense Lance Stroll, que fez uma temporada não tão boa, sempre uma temporada de estreia, mas conseguiu aquele grande resultado, aquele grande final de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão, a verdadeira corrida maluca que a gente teve lá, e ele aproveitou a oportunidade e se tornou o único piloto, a não ser dessas três equipes grandes, a subir no pódio nessa temporada. Pois é, e quem vai ser o companheiro de equipe dele ano que vem, hein? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas tem gente, o nosso furadeira já cravou que vai ser o Kubica, não foi?
Eu acho que sim, eu tenho ouvido muita gente já dizendo que o Kubica está acertado, mas eu tenho ouvido também de muita gente que não está acertado, que está encaminhado, mas que um acerto, uma assinatura de contrato não aconteceu ainda. Mas acho que a tendência é ser o Kubica. Como a gente conversava ontem no Pole Position, Dinei, eu pessoalmente gostaria muito de ver essa volta do Kubica. Acho que o Kubica é um piloto talentoso. Acho que seria interessante ver como ele ia lidar com essa questão aí da física depois do acidente, mas pelos elementos que a gente viu depois dos testes que ele fez, inclusive pelo que a gente conversou com pessoas que estiveram presentes nos testes, ele pilota como qualquer outro piloto. Ele não tem nenhum tipo de limitação, tem algumas adaptações a se fazer, mas não é uma limitação, algo que seja um handicap mesmo em relação aos outros pilotos, e seria interessante ver o que ele poderia fazer nessa volta à Fórmula 1. Pois é, você também está curiosa e torcendo para a volta do Kubica, Alessandra? Curiosa sim, Odinei. Eu fico às vezes um pouco reticente em relação a essas voltas, porque não só tem a questão da adaptação, né, física, né, pelo problema do acidente que o Kubica teve no Rally, que deixou essa sequela gravíssima aí no braço esquerdo, né, braço esquerdo dele. Mas também tem um intervalo muito grande, né, Odinei, entre ele ter parado de correr na Fórmula 1, né, 2011, e a próxima temporada. Quer dizer, muita coisa mudou na Fórmula 1. É claro que um piloto profissional tem uma capacidade de se adaptar, um piloto que talentoso como é o Robert Kubica, a gente pode imaginar que inclusive vai aproveitar esse período, né, de parada da Fórmula 1 para treinar bastante. Eu acho que é um risco, né, mas a Williams está numa condição precise correr esse risco, inclusive para aparecer mais no noticiário, para chamar um pouco mais a atenção, porque a gente sabe que o problema da Williams é um problema realmente financeiro. Só que o que a gente tem ouvido também falar, né, até a Juliane trouxe isso ontem durante o Pole Position, é que o teste, né, os testes que o Robert Kubica vai fazer na próxima semana aí em Abu Dhabi mesmo, talvez sejam importantes não só para ele se testar, para a equipe testar, mas para tirar algumas dúvidas em relação à questão de seguro, né, porque o piloto... todo piloto, né, quando assina, né, um contrato, existe sempre também uma questão de seguro, e um piloto como ele, que tem uma limitação física, provavelmente traz mais dúvidas em relação a isso. Mais um complicador, Odinei, a questão do halo, né, aquela proteção que vai ser usada nos carros a partir do ano que vem, aquilo que fala halo, escreve halo, mas todo mundo chama de tira de sandália havaiana, né, que é aquela estrutura que vai por cima, né, do cockpit. A gente viu o Valtteri Bottas testou com esse equipamento na sexta-feira no treino livre aí em Abu Dhabi, e ele, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum problema de braço, teve dificuldade para sair, como a própria Juliane Serrazoli testemunhou e trouxe essa informação. Então eu acho que tem muitas dúvidas ainda em torno da volta de Robert Kubica. Era um piloto maravilhoso. Em 2007 sofreu aquele acidente seríssimo, né, no Canadá, que ainda hoje é utilizado como uma prova, uma evidência da segurança dos carros de Fórmula 1, porque ele saiu praticamente ileso daquele acidente, mas depois no Rally acabou tendo essa contusão seríssima no braço. Então tem muita dúvida em torno, né, do Robert Kubica. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Deve ter uma definição, deve acontecer antes do final do ano. Meu amigo, e você, caro ouvinte, o que pensa disso? Você acha que ele realmente merece voltar? Está preparado para voltar? Essa questão física dele pode ser um problema sério de segurança para a Fórmula 1? Enfim, são respostas que só o tempo vai nos trazer, principalmente depois desses testes que ele vai fazer aí logo após essa etapa de Abu Dhabi. Muito obrigado a todos os ouvintes participando. A Preuzum já manda o seu recado, Gil Mori também mandando o seu recado, Sérgio Santos está ali dizendo que está curtindo a transmissão da Band News, enfim, o Clever Cândido também manda aqui uma boa transmissão para nós, muito obrigado. Américo Salomão, grande Américo, já na escuta também, junto com Pedro Moral. Alô Pedro, grande abraço, todos mandando o seu recado aqui. Igor Rabelo também já está dizendo que a Alessandra está botando lenha na fogueira nessa história do Massa e do Barrichello. O Anderson Cleito também mandando aqui o seu recado pra gente, dando a sua opinião com relação a Massa e Barrichello, dizendo que o Massa não perderia o título para Jenson Button. Tem também ouvinte dizendo isso. O Fred Paniza está mandando aqui o seu recado pra gente. Enfim, tem o Ronildo Amaral também está trazendo o seu recado, o Edmilson
manda sua mensagem. Luciano Santos está dizendo aí que está curtindo a nossa transmissão. Enfim, o Lauro Vizentim também manda o seu recado. Bombando bastante o tweet da rapaziada toda aqui, acompanhando as emoções desta última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. 10h59, faltando menos de um minutinho para a volta de apresentação. Juliane Serrazoli, alguma observação aí? Já que os carros vão acelerar na pista, Ju? Eu tô vendo aqui que quando eu saí da sala de imprensa, mais ou menos uns 40 minutos, a temperatura da pista estava 36 graus e agora já está 34. Ela vai cair muito rapidamente agora, porque agora o sol já está se pondo e cada vez que a temperatura cai, o comportamento dos pneus muda e o piloto também tem que mudar a maneira dele andar no carro. Pois é. E tá todo mundo andando aí, só o Verlaine lá no fundão tem 3 que estão com pneus diferentes, os outros quase todos pneus iguais, não é isso, né, Ju? No momento em que os carros já saem para a volta de aquecimento de pneus. Essa corrida não deve ter muita variação do ponto de vista de estratégia, não. A Pirelli está prevendo que eles façam de 15 até 30 voltas com esse pneu ultramacio, que a maioria escolheu para largar, e depois faz o resto da corrida com o super macio. E existe a possibilidade também, se a gente tiver um safety car logo na primeira volta ou nas primeiras voltas, algum piloto arriscar ir para a parada de boxe, colocar o pneu super macio até o pneu macio e ir até o final da corrida. Pois é. Dá a impressão, Ico, que nesse grande prêmio, os pneus, sabe quando você chega no aeroporto e tem aqueles que embalam a mala para despachar? Parece que eles embalaram o pneu para correr, é tudo brilhando, até a parte de cima, nem isso desgasta nesse circuito de Abu Dhabi, Ico. Não, e chama atenção, quando você tá lá, ele é realmente muito liso. Eu já tive a chance de correr lá a pé, já tive chance de andar de carona num Fórmula 1 de 2 lugares lá também. Você quase não balança dentro do carro de tão liso que é o asfalto lá. Então, de fato, é um desgaste muito baixo e é uma pista que, nesse sentido, traz uma característica única. É um desafio diferente, né, por conta disso, mas eu, sinceramente, Odinei, eu acho uma pena a temporada se encerrar aí. Se o título tivesse em jogo, como estava no ano passado, é uma pista em que uma parada só não tem muita variante estratégica e, para complicar, não tem muitos pontos de ultrapassagem. É realmente difícil você conseguir ultrapassar lá, e isso acaba limitando muito as chances de estratégia das equipes. Então, eu acho uma pista legal, acho que dá para fazer parte do calendário, mas para encerrar o campeonato, quando tem título em jogo, eu acho uma pena. Acho que a Abu Dhabi caberia bem no calendário, mas mais cedo na temporada e não como prova de encerramento. Odinei. Ou seja, a pista não é boa, né, para correr. É uma pista bonita, mas para ultrapassagem, para disputa... variante, né? O treino... São 60 milhões de motivos para ser a última corrida do ano. Ai. A gente sabe, né, a força que esse Viu Metal tem. Não à toa, né, Odinei, com tudo isso que a Juliane e o Ico comentaram, né, sobre as dificuldades de ultrapassar, o Sebastian Vettel lamentou tanto, né, o fato de ter ficado só em terceiro lugar no grid, porque ele sabe que se ele estivesse pelo menos em segundo, né, como aconteceu aqui no Brasil, a chance de ele pelo menos tomar a ponta seria maior, já que a Ferrari sempre larga muito bem, né, mas em terceiro já limita bastante essa condição. Fazer a pole aqui é muito importante. Vamos ver se o Bottas desengasga, né, a vitória que ele perdeu aqui no Brasil. Pois é, e nem a reta para a primeira curva empolga tanto assim para uma disputa mais acirrada na primeira curva. É bem curtinha, deveria ser um pouco mais longa para poder ter um pouco mais de perspectiva de alguém largar melhor que o outro e ter arrancada e a disputa ser mais acirrada na primeira curva. Mas enfim, carreiras são carreiras. Daqui a pouco eles podem quebrar tudo isso que nós estamos falando aqui, ter uma corrida emocionante. Diga, Ju. Não, lembrando que é tudo falso aqui, né? A ilha, o circuito, poderiam ter feito várias coisas, mas bom, vamos aí pra corrida. Vamos pra corrida, depois quero que você fale também da corrida falsa que teve aí, que chamou muito a atenção. Vamos lá, largada do Grande Prêmio de Abu Dhabi, sinal verde do fundo já foi acionado. Vamos para a largada, atenção, aceleração máxima para o circuito de Abu Dhabi. Saindo bem os Mercedes, vamos acompanhar a largada. Começo de corrida em Abu Dhabi, sensacional, Vettel já vai buscando, vai tentando buscar ali a sua defesa. Vem já Verstappen, vem também o outro Red Bull, Daniel Ricciardo, mas não consegue, vai conseguindo se defender por ali. Vamos ver, Bottas se defende bem na primeira posição.
Todo mundo passando limpo. Felipe Massa também consegue passar limpo na primeira curva. Valtteri Bottas, Hamilton, Vettel, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Hülkenberg. Portanto, inalteradas quase as primeiras posições. Vamos acompanhando essa largada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Já vem Kimi Raikkonen de trás tentando arrancar um pouco mais. Alonso também já vai se confundindo. Vamos ali, Bottas, Hamilton, Vettel, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Sérgio Pérez um pouco mais atrás, Alonso, 10º colocado, já conseguiu passar o Felipe Massa, Massa caiu para 11º na largada, Alonso foi melhor que o Massa. Eles brigam pelas colocações ali nesta primeira volta, mas nas primeiras posições inalteradas ali com primeira colocação de Valtteri Bottas, que já vem acelerando forte, já tem ali Mercedes, já tem Ferrari, lado a lado. Vai tentando de todas as formas o Kimi Raikkonen brigar pela posição com Daniel Ricciardo. Vettel vai para cima dele. Vamos acompanhando ali essa briga sensacional. Bottas o primeiro, Hamilton o segundo, Vettel aparecendo ali na terceira posição. Começa quente um pouco mais atrás com o Kimi Raikkonen, tentando disputar com Max Verstappen e com Daniel Ricciardo. Um pouco mais atrás ali, está no meio dos dois Red Bull, Kimi Raikkonen. Max Verstappen não quer saber de brincadeira e já tentou apertar um pouco o piloto Kimi Raikkonen do time da Ferrari. Mas inalteradas as primeiras posições, exceção de Alonso, que passou o Felipe Massa e ganhou uma posição. No fundão também o Stroll ganhou uma posição e o Grosjean também. E o Verlaine ganhou 2 posições dessa largada, subindo para a 17ª colocação. No pelotão da frente, Ico, como a gente já esperava, ninguém passou ninguém, hein? Não, largada disciplinada ali dos 6 primeiros, todo mundo tomando muito cuidado com o outro. E na disputa do Massa do Alonso, o Alonso largou melhor, ganhou a posição, mas o Massa, depois daquelas 2 retas grandes, ele atacou o Alonso e recuperou a posição. Então o Massa de novo em 10º. Vamos ver o Pérez.